Restrição gera compulsão? O que você acha? É muito comum nós vermos nas redes, vermos alguns profissionais ou um público no geral colocar que restrição vai gerar compulsão alimentar. Mas será que é isso mesmo? A gente tem que primeiro definir do que nós estamos falando quando se fala em restrição e o que nós estamos falando quando se fala em compulsão. Porque vamos fazer um raciocínio aqui. Primeiro que nós fazemos restrições todos os dias na nossa vida. Acredite ou não, quando nós escolhemos um tipo de alimento, quando nós deixamos de comer algum alimento, nós estamos fazendo um tipo de restrição. Pessoas que têm intolerância à lactose ou que são veganas, vegetarianas, estão diante de um tipo de restrição alimentar. Elas acabam restringindo quais alimentos, quantidades de alimentos vão ser consumidas. A questão é, quando nós falamos em restrição alimentar, pensando numa dieta restritiva, nós temos que entender que se está falando aí de um outro fenômeno e que a restrição aqui raramente é o ponto de partida para o problema que se dá como a compulsão no último caso. Primeiro que, quando nós observamos, há indivíduos que possuem uma história prévia de baixa autoestima e que daí, por decorrência dessa baixa autoestima, que se faz como uma autocrítica elevada, insatisfação com o corpo, descontentamento com a forma, com o peso, e que vai levando para um tipo de preocupação excessiva, constante, de tal maneira que começa a se construir ali, a se fazer presente pensamentos disfuncionais. O que são esses pensamentos disfuncionais? A ideia de que para eu emagrecer eu não posso comer esse alimento. Se eu comer isto, eu vou engordar. Se eu quero ficar bonita, se eu quero perder 10, 15 quilos, eu não posso comer depois das 18 horas pão, carboidrato, qualquer coisa assim. Então, vai se tendo uma série de pensamentos disfuncionais, como vai se generalizando de que todos os alimentos depois das 18 horas que são carboidratos podem engordar. Vai se generalizando a ideia de que um alimento é bom, outro alimento é ruim. Um tipo de dicotomia também nesse caso, né? A vilanização de alguns alimentos. E aí acaba o quê? Recorrendo a uma dieta restritiva. A questão é que se mira na restrição e se acerta na privação e proibição alimentar. Então, essa privação é: não posso comer se eu quero emagrecer, não devo comer se eu quero ficar bonita. E aí se tem uma distorção cognitiva, que é o tudo ou nada. Ou eu como tudo certinho para conseguir o resultado, o objetivo que eu quero, ou nada dá certo. Então, percebem como há uma baixa autoestima, uma autocrítica elevada, um pensamento disfuncional, uma distorção frente aos alimentos e, inclusive, um descontentamento elevado diante do corpo e do peso. E aí se recorre, então, a uma restrição alimentar que chega até a proibição e privação. No fim, acaba-se tendo uma compulsão alimentar, mas notem que a dieta restritiva não foi o ponto de partida. Ela foi aquilo que se fez como um elo, foi aquilo que apareceu depois de uma série de condições que estão associadas, uma série de representações, de pensamentos, de imagens, ideias sobre si, sobre o corpo e sobre aqueles objetivos que se tem através da restrição alimentar. É por esse motivo que é fundamental nós entendermos essas nuances para podermos termos a melhor finalidade prático-clínica diante das condições do sofrimento frente ao comer. Na pós de Nutrição Comportamental e Clínica, eu, professor Gustavo Mianoski, estarei com você, construindo tudo aquilo que é necessário para você poder auxiliar o seu paciente diante dessas condições que se fazem existir.